Olá, bem-vindos a mais um Desporto às 9. Hoje connosco temos Pedro Barreira, atleta do Vitória Sport Clube, triatleta, aliás, e é disso mesmo que vamos falar, um homem que está habituado a grandes distâncias, a grandes esforços, e começo mesmo pelo registro mais recente do Pedro, que foi esta prova em Marrocos do Ironman 70.3, que lhe garantiu uma qualificação para correr no Campeonato do Mundo. Teve noção logo quando estava a correr que ia ao Campeonato do Mundo, ou no fim como é que foi a sensação de saber que ia estar presente? Não, nesta corrida não tinha a mínima noção de onde é que ia, até porque quem estava de fora não me soube dar essa indicação, então eu tive que, pronto, sem da água, que sabia que estava atrasado, já como é meu apanagem e meu costume também, eu saí da água em 11º lugar, portanto completamente fora do apuramento para o campeonato. Fiz um ciclismo fortíssimo e, claro, quando chego ao parque de transição vejo que estavam meia dúzia de bicicletas, em 600 atletas estavam algumas bicicletas, não sei precisar quantas, mas no parque, e eu sabia que tinha feito um bom ciclismo, depois soube mais tarde, depois quando acabou, que chego em segundo lugar. E na corrida foi tentar dar sempre o máximo e não deixar que ninguém se aproximasse, não me deixar ser ultrapassado, e ainda cheguei a ultrapassar alguns atletas de outros grupos de idade, e depois acabando a prova assim no 12º lugar da geral e conseguindo o apuramento para o Campeonato do Mundo. E depois no final, quando soubeste essa notícia, foi a euforia? Sim, total. claro, acho que até é melhor assim, não é? Acho que até tem outro sabor quando no final sabemos que fiquei em terceiro lugar, fui ao pódio na minha categoria de idade, e isso garantiu-me o tão desejado apuramento para o Campeonato do Mundo. E agora pegando um pouquinho também na tua idade, como disseste, Sim. como é que um jovem que corre entre 35 e 39, não é? Exatamente, nesse é o meu grupo nessa etário, categoria sim. Como é que um jovem assim se prepara semanalmente? E há sempre uma curiosidade que eu tenho dos triatletas: se o treino é sempre dividido, o ciclismo, a natação e o atletismo, ou há ciclos, uma semana isto, uma semana aquilo? Pronto, pegando aí nessa última parte dos ciclos de treino, normalmente um atleta, quando treina para distâncias longas, estamos a falar do 70.3, para as pessoas que não sabem, o 70.3 referente às milhas, portanto 1900 metros de natação, 90 km de ciclismo e 21.1, portanto a meia maratona no final disso tudo. E para preparar estas distâncias, normalmente o treino é bidiário, nós normalmente temos 2 disciplinas por dia, à exceção, se calhar, do fim de semana, ao domingo, em que temos um ciclismo mais longo, e aí sim só fazemos ciclismo, mas normalmente duas modalidades por dia, sim. Em relação à idade, um jovem de 38 anos tem que, pronto, eu não me sinto nada com essa idade. A idade, eu já tive a oportunidade de dizer, a idade para mim é um número, sinto-me mais forte quando tinha 20 anos. E neste tipo de distância também favorece, porque nas distâncias de sprint, se calhar a idade é um fator mais importante e que intervém mais diretamente. Nestas longas distâncias, a idade até acaba por ser digamos, com um benefício pela experiência que se vai ganhando ao longo do tempo, quer a experiência na competição, quer no próprio processo de treino. Mesmo na preparação, por exemplo, ainda há pouco dizias que já sabes que a natação não é o teu forte, essa mentalidade. Sim. E depois, quando chegaste ao parque, viste que já havia não sei quantas bicicletas, ou seja, se calhar com a experiência isso também te faz, depois até chegas ao atletismo, vou dar mais um bocadinho, ou então estou bem. Claro, faz-nos ter uma noção, pronto, já é a minha 45ª ou 47ª competição neste formato. Portanto, eu começo com 27 anos, levo agora 10 a 11 de triatlo, a minha 45ª competição neste formato. Isso, claro, também me traz um know-how, portanto, quando nós fazemos das coisas uma rotina, começamos a lidar com ela de uma maneira muito mais natural, não é? E eu competir tantas vezes nesta distância, até chegar agora ao apuramento para o Campeonato do Mundo, também me faz ter essa experiência, assim, a maneira como os atletas se dispõem na prova, como de repente sai um atleta no ciclismo disparado, a gente percebe
quem tem experiência sabe que ele vai à procura de alguma coisa, se ele é do nosso ex-grupo, se não é, já nos conhecemos mais ou menos, pelo menos a nível nacional. Internacional é sempre mais difícil um bocadinho, até pela quantidade de pessoas que competem nessas provas. Mas sim, dá-nos uma experiência e um saber acerca da prova e uma leitura, sobretudo isso, a leitura acerca da prova completamente distinta de que temos no início, não é? Quando começamos a fazer este tipo de desporto, a modalidade. Para fechar o capítulo experiência e idade, prometo que não vou tocar mais nesse assunto. Não, sem problema algum, sem problema, não é? Pergunto só se esta presença no Mundial é um esforço que compensa a carreira. Também disseste que também não é assim, é de 11 anos. Sim, era um sonho que eu tinha, um sonho que foi crescendo e que se foi alimentando desde que eu comecei a fazer isto, não é? Acho que qualquer atleta começa qualquer modalidade, ainda que como eu no início não levava tão a sério em termos competitivos, depois naturalmente comecei a fazer um resultado mais positivo aqui e ali e claro, quis sempre superar, quis sempre ir subindo e depois alimentei este sonho e sim, é o sonho de uma vida estar num campeonato do mundo por apuramento, que é a minha primeira vez por apuramento. Já estive num campeonato do mundo, mas num formato diferente, em que fui 13º melhor do mundo ao meu ex-grupo, mas ainda era mais novo, ainda foi nos 30-34. E agora é desfrutar disto, viver disto ao máximo, viver este momento ao máximo, porque vai começar um processo longo até lá de preparação. Exatamente. Agora recuando um pouco, também só até setembro, do teu título de campeão nacional de triatlo longo, e ser campeão com o emblema do Vitória ao peito, tem uma sensação especial? Tem, porque sempre que me perguntam isso e agora aconteceu, eu arrepio-me porque sou de Vitória, toda a gente sabe, a minha família é de Vitória, eu sou um vitoriano desde que respirei pela primeira vez e, claro, tem um sabor muito especial, ansiava muito o momento em que pudesse representar as cores de Vitória. Felizmente, hoje é uma realidade, ainda não é há muito tempo, mas já é uma realidade há cerca de 2 anos e estamos a percorrer o caminho natural e coisas melhores virão certamente. Então apontas a novo título nacional, é isso? Sim, um dos meus objetivos para esta época de 2023 passa pela revalidação do título nacional. Esta época foi uma época excelente e eu sei que vai ser difícil bater os registros desta época, mas se assim fosse também não tinha, se assim não fosse não tinha sentido, não é? As coisas, os resultados, os recordes pessoais, os apuramentos, tudo isso existe para fazer um atleta subir, fazer um atleta superar-se e é isso que eu pretendo, é estar sempre no ano seguinte mais à frente e melhor. Portanto, sim, eu quero mesmo superar a época anterior e revalidar o título. E também, como já falámos há pouco, do esforço diário que um atleta tem que fazer. Um ano é sempre longo, uma temporada é sempre longa, e chegar ao fim e ser campeão é qualquer coisa. Ainda por cima, sendo um desporto individual, em que tens de ser tu a esforçar-te para ter os resultados. Nas equipas, obviamente, cada um se esforça, mas tens uma equipa, não é? E até puxam pelos outros. Sim. Num desporto individual e é tão destas características, é preciso, mesmo o mindset, ainda há pouco dizias, de superar os limites, está sempre. Sim, isso tem que estar presente diariamente, é uma coisa que tem que estar sempre na cabeça, nunca nos podemos desfocar disso, porque, como disse bem, os desportos coletivos, pronto, há vantagens e desvantagens, não é? Eu também só dependo de mim, não é? Não depende se alguém está mal e tem que compensar, como acontece nos desportos coletivos. O desporto individual tem essa questão e ainda que também eu não tenho ninguém neste momento a treinar-me, portanto, em loco, não é? Não tenho ninguém comigo, então todo o esforço depende da minha capacidade, todos os treinos dependem da minha disponibilidade física e mental e sim, esse processo ao longo do tempo e incessantemente exige mesmo que a gente esteja bem. É um desafio, não é? Às vezes mais do que as competições acaba por ser esse desafio, esse processo semanal e mensal que depois culmina naquilo que disse bem, na tal recompensa, não é? Quando obtemos algum título. Pois, dizias bem porque chegando, presumo que as competições são ao fim de semana, não é? Sim. A grande maioria. Lá está, a motivação durante a semana não deve ser ao fim de semana, vou correr, vou
vamos lá para o meio dos outros e vou tentar ganhar. Claro. Agora, durante a semana, eu vou sozinho para aqui, vou sozinho para lá. Eu tento muito tentar fintar isso, de certa maneira vou para sítios que gosto. Eu gosto muito de natureza, então utilizo aqui em Guimarães, treino muito na Penha, portanto tem sido o meu centro de estágio nesta última época e nestes últimos anos e até desde sempre, porque me refugio muito nos sítios em que gosto e que me sinto bem a treinar. É uma maneira de fintar um bocado as coisas, estar nos locais que se gosta a fazer o que se gosta, não é? Portanto, utilizo isso também como forma de me motivar. Em relação, eu como gosto muito de treinar, isto pode parecer assim um bocado estúpido dizê-lo, mas eu gosto do processo de treino, eu gosto de sofrer em treino, portanto a minha motivação também é essa, eu gosto de sofrer, gosto de treinar, gosto de correr, pedalar e nadar a sério, com certa intensidade e preparar-me para as provas. Então, para mim, de certa forma até é fácil, não tenho só aquela motivação da competição, porque eu sei que a competição vai ser sempre, portanto, um espelho daquilo que eu faço. E eu tenho a plena noção de que quando não trabalho bem, quando não sei sofrer durante a semana ou durante o mês, vou chegar à competição e a coisa não vai correr, porque nós não corremos sozinhos, os outros também são muitos e também treinam muito e também querem ganhar, não é? Toda a gente ao mesmo poleiro e claro, a competição é feroz e árdua, toda a gente trabalha muito, pronto, e depois naquele dia é só vir o trabalho ao de cima e a estrelinha da sorte também se alinhar para que possamos ter o sucesso que tanto queremos. Gostava de pegar, falaste em sofrer bastante. Sim. E eu diria que para um triatleta normal e um triatleta de longo e de Ironman, sofrer é a palavra fulcral. Sim, repare, as competições mais curtas, competição sprint e standard, a que assistimos nos Jogos Olímpicos, são competições, mesmo a standard, que já são os 1500 metros de natação, mais os 40 de ciclismo e os 10 de corrida, são tudo distâncias feitas a ritmos elevadíssimos. Portanto, temos sempre o muito curto, mas muito, muito intenso, e depois a longa distância em que, pronto, este 70.3 já dá para chegar ali a um meio termo entre o sofrimento e a distância. Culmina, acho que essa distância é perfeita, por isso eu gosto tanto e por isso 45 competições nesta distância. Depois a distância rainha, o Ironman, aquela em que fui campeão nacional, aí já não falamos tanto de intensidade, porque quem vai para uma prova que pode demorar entre 8 horas a 16, portanto é um gap muito grande, um intervalo muito grande, portanto no mínimo são 8 horas a sofrer, no máximo são 16, portanto para se aguentar todo esse tempo, digamos, nesses registros, há que saber dosear, há que saber, lá está aí, como eu dizia, isso traz-nos a experiência e daí os ex-grupos, não é? Aqueles menos jovens, conseguirem se calhar partir com alguma vantagem quando vão amadurecendo nas próprias competições e na idade. E agora, pegando um pouco no teu percurso, ainda há pouco chegaste ao Vitória há 2 anos, 2021. Sim. E começaste a praticar o triatlo em 2013, 11... Sim, eu penso que ali à altura de 2012, 2013, sim, será por aí. E conta-nos um pouco, leva-nos pelo teu percurso até chegar ao Vitória. Eu começo a fazer triatlo, pronto, pela mão de já tive a oportunidade também de contar esta história, pela mão de um professor da faculdade, pronto, eu já pedalava, já corria e depois na universidade sou obrigado para passar a cadeira de natação, comecei a investir um bocadinho mais na natação, então pensei, por que não juntar as 3 coisas e fazer uma coisa que realmente me vai desafiar, uma coisa fora da caixa na altura que me iria desafiar. O triatlo, a essa altura, falava-se muito pouco de triatlo a norte, havia pouquíssimas competições, hoje em dia já um bocadinho diferente. E pronto, vi nessa oportunidade, fui fazer o meu primeiro triatlo logo nesta distância, no 70.3, portanto nem passei pelas distâncias mais que nem tive essa oportunidade, porque me inscrevi logo, lá está, desde sempre me desafiei muito, então exigi sempre o melhor e o meu primeiro triatlo foi feito nessa distância. A partir daí começo a conhecer pessoas no meio, começo a fazer amizades no meio de vários locais do país e daqui, sobretudo aqui na região norte, e integro na secção do Varzim Sport Clube, ajudo a fundar a secção com alguns amigos. Do Varzim saio para o Clube de Natação e Triatlo de Lisboa,
um dos clubes também mais fortes a nível nacional no que toca a esta modalidade e que discute sempre os títulos nacionais, onde estive e fui feliz lá. Também fui campeão nacional em 2018 de distância da 70.3, a média distância cá em Portugal. Depois, posterior a isso, venho para um clube, para a Póvoa de Lanhoso, para o Grupo Desportivo da Goma, onde estive, então, onde tenho também muitos amigos, e estive cerca de época e pouco, 2 épocas também lá. Depois disso tudo, tinha que ter uma motivação diferente para continuar a correr num desporto que é amador, que por vezes nos tira mais do que aquilo que nos dá, não é? E eu agora sinto-me um bocado constrangido a falar assim, porque o triatlo deu-me muita coisa também, mas tira-nos muito tempo, monetariamente as inscrições e as provas, as deslocações, também é algo que exige de nós, não é? E pronto, a motivação foi vir correr pela minha cidade, pelo meu clube, pela minha gente, digamos assim, e é nisso que eu penso quando se chega ao final de uma prova e se apura para um campeonato do mundo. É sobretudo nisso que eu penso, que estou a representar o meu clube e a minha terra da melhor maneira. Isso dá-me uma motivação muito grande, sem dúvida. Tinha aqui um apontamento que acabaste de responder ao dizer que te inscreveste logo na distância 70.3. Eu ia-te perguntar se tinhas experimentado e visto que eras especialista em longas distâncias e então fizeste a tua carreira por aí, ou foi inscreveste logo e então vamos continuar por aqui, que é isto que me satisfaz, é isto que me desafia. Foi assim? Sim, foi assim um bocado sem saber ler nem escrever, porque lá está, aqui havia um triatlo em Esposende e um triatlo em Caminha. Eu aqui no Norte não tinha muito, a minha experiência, não tinha muito por onde escolher. A minha experiência, porém, era zero. Eu poucas vezes tinha nadado em águas abertas e muito menos feito no contexto de triatlo. Portanto, e o triatlo de Caminha, para quem não sabe, também tem um contexto muito especial, porque os atletas entram num barco, são levados até o ponto onde iniciam a nadar, que é 1900 metros da costa, e saltam do barco para a água. Portanto, todo esse envolvimento e esse contexto, para mim, foi algo de novo, que me marcou. Portanto, o triatlo, se não me engano, vai ser em 2023, esse triatlo, a 11ª edição. Eu acho que fiz 10, só faltei a uma. Pronto, e lembro-me que na altura, nesse primeiro triatlo, fui dos últimos a chegar à meta, e passado uns anos já fui 2 vezes lá à 4ª a nível ibérico. Portanto, o trabalho, esses 10 anos estão aí. Eu utilizo sempre essa prova como baliza e como referência, porque foi a primeira e notoriamente... Também indo todos os anos consegues? Sim, e marcou-me porque foi a primeira. Mas eu não tinha noção de que me estava a propor uma coisa daquelas, até porque o triatlo de Caminha nessa altura era um triatlo, uma prova extremamente dura, porque metia 2 subidas à Serra d'Arga de ciclismo, tinha 2 subidas à serra, e era uma prova extremamente dura. Eu acho que nessa prova descobri a superação aos medos que eu tinha, sobretudo nadar em águas abertas era uma coisa que me metia muita confusão, que eu tinha um bocadinho de fobia. Ainda hoje, passado 11 anos, apesar de outra experiência na natação e não sei o quê, confesso que não é o meu meio, não é aquilo ou nada, porque tenho que o fazer, faz parte do triatlo, e este ano vai ser um investimento muito grande da minha parte. Vai ser treinar muito mais natação, porque sinto que é o segmento onde eu estou mais débil, e para enfrentar este campeonato do mundo eu tenho que estar muito, muito mais forte. Aliás, eu tenho dito a muita gente que o Pedro de hoje tem que estar 10 vezes melhor para encarar este campeonato, e é assim que eu vou trabalhar para isso. Falando aqui também em setembro da prova na Serra da Estrela, na Extreme. Sim. Que é ainda mais dura. Sim, essa ainda é mais dura. E num terreno também nada fácil. A preparação igual, diferente? Pois, como eu já tenho muito... E fizeste segundo, não é? Nessa prova fiz segundo à geral, felizmente. Como eu já tenho muita apetência, lá está, o gosto pela natureza. O que me leva a essa prova, por exemplo, ao Extreme da Serra da Estrela, é o gosto pela natureza. Depois, os organizadores receberam-me sempre com muito carinho, fizeram-me sempre sentir em casa. Portanto, é uma prova de referência para mim a nível nacional e que eu gosto muito de participar todos os anos, ainda que ela não faça parte de nenhum campeonato. Portanto, é uma prova à parte.
Também pela sua dureza, porque é uma prova única, dureza, pela sua beleza, pelas paisagens e por tudo que envolve. Sim, este ano as coisas correram muito bem e a preparação era como eu dizia, como eu já me refugio na montanha para treinar, portanto eu lembro-me de fazer treinos na Penha e subir a Penha pelo menos 6, 7 vezes. Foi a minha preparação no segmento de ciclismo, digamos assim, para poder estar preparado e para enfrentar aquele acumulado no ciclismo que a Serra da Estrela tem. Assim como a correr, também o fiz várias vezes, várias subidas à montanha, porque a prova da Serra da Estrela assim o exige. E pegando aí na parte que disseste há pouco, tens que preparar a natação, e aqui onde é que fazes piscina, vais ao mar, vais a um rio? Sim, nesta altura portanto, a minha época começará daqui dentro de uma semana, portanto, num período off-season, de descanso, e vou começar a preparar os 276 dias que tenho até ao Campeonato do Mundo, estão contados para levar o trabalho ao máximo nesses 276 dias. Normalmente eu nado na piscina, portanto, cá em Guimarães. E em certas alturas da época, quando o tempo assim o permite, portanto, quando as barragens começam a ficar com a água mais quente, começamos a ir 1 a 2 vezes por semana, assim, aí em treinos mais específicos em águas abertas. E este ano, se tiver que ser mais vezes e se tiver que ser com frio, terá que ser. O Campeonato do Mundo é na Finlândia, apesar de ser a 27 de agosto. Portanto, é isso. Nós tentamos sempre aproximar as condições de treino, sabendo que é um contexto competitivo. Portanto, há sempre uma especificidade. Ou seja, se eu sei que vou treinar no frio, se eu sei que vou competir no frio, treino no frio, se sei que vou competir no calor, treino no calor. Tentamos sempre com que haja essa especificidade e essa proximidade entre as condições de treino e as condições que depois existem na competição. Pois, e a minha pergunta foi mesmo pelo aspecto que é muito diferente nadar numa piscina e em águas abertas, mesmo em termos de respiração. Por isso é que tens mesmo que ir para águas abertas, senão não chegas à prova em condições. Sim, isso é verdade e a pergunta que me faz todo sentido, porque a natação em piscina é uma coisa, a natação em águas abertas tem componentes e características completamente diferentes. Desde logo o envolvimento, a envolvência do espaço. Por exemplo, para quem não está habituado, não é? Numa piscina acontece-nos qualquer coisa, temos ali, sabemos, pomos o pé, pomos a mão, agarramos-nos à baia e tudo se resolve. Ou são mais 5, 10 metros? Ou são mais 5, 10 metros, exatamente, é por aí. Depois ali temos a temperatura da água, a corrente, o próprio... Posso dizer que o facto de estar mais sol ou mais escuro pode interferir na nossa visibilidade, se está na neblina, se não está. Pronto, e tudo isso tem que se ter em conta e é muito mais específico, porque até pelo aspecto da orientação, porque a orientação em águas abertas e no triatlo é muito importante na natação. E nós na piscina orientámos-nos pela baia que temos, portanto, pela linha que temos no final, e às vezes até nem isso é preciso para quem já tem alguma experiência, porque não se perde, está dentro da guia da piscina. E até tendo ritmo, até sabes o número de braçadas que tens para fazer. Exatamente, é por aí. Em águas abertas podemos perde-se um bocadinho essa noção, ganha-se outras noções e por isso eu diria que a piscina é um ótimo meio para estimularmos a velocidade e a técnica, e as águas abertas é um ótimo meio para trabalhar a especificidade, a orientação, o contorno de boias e outras coisas que são bem precisas na natação no triatlo. E já agora estás-me aqui a despertar estás-me a despertar a curiosidade. Quando vais para águas abertas tens de ter alguém num barco, num caiaque? Sozinho pois pode ser complicado. Pois, eu não queria estar aqui a deixar maus exemplos, porque as coisas acontecem a todos, a quem nada bem e a quem nada mal. Efetivamente nunca se deve ir sozinho nadar águas abertas. Eu já o fiz algumas vezes porque confiei, porque às vezes até preciso por uma questão de instinto e de estar bem na água e de conseguir estar bem sozinho na água para depois, quando tiver muita gente, também ser mais fácil. Mas sim, tento levar alguém comigo, ou uma boia de segurança, ou na possibilidade, isso era ouro sobre azul, como se costuma dizer, mas
é difícil sempre arranjar alguém que nos possa acompanhar numa paddle ou numa canoa, não é fácil. Conciliar horários e ter esse apoio não é fácil na vida de um amador. Exatamente. E há pouco falaste já falaste logo no início também do teu amor pela natureza e que é isso que te faz ir a estas provas. E por exemplo, vê-se em provas em que a envolvência não é tão natural, digamos, não há tanta natureza, tens a publicidade, tens várias coisas delineadas que quase não consegues ver onde estás, sentes-te melhor mesmo no meio da natureza. Sim. Por exemplo, não sei se o Mundial será assim, porque muita publicidade, não é? Normalmente, televisionado e tal, não tens tanta noção que estás no meio da natureza, não é? Sim, isso acaba. O triatlo, normalmente, os sítios até onde acontecem as provas são bastante bonitos em termos paisagísticos, mas sim, acontecem aquelas provas que são mais citadinas, que pela dimensão que têm também, claro, têm o tipo de publicidade e de contorno e uma paisagem, digamos assim, mais comercial, mas porém faz parte das corridas e é uma parte que também faz falta e acho que se levássemos este desporto, quanto mais publicidade tiver, também mais retorno os patrocinadores terão, e isso é tudo um ciclo que pode ser positivo até para a modalidade. Acima de tudo, é uma modalidade que prima por isso, por acontecer em sítios muito bonitos e de uma paisagem normalmente ímpar. Por exemplo, vê-se, eu tenho alguns Jogos Olímpicos, lá está, em centros urbanos, que os atletas cumprem a distância, ou seja, andam à volta 2 km, mas têm que fazer os 20 e tal quilómetros, por exemplo, no atletismo, sim. sempre nesse percurso. Mais chato, para um atleta como tu, assim, tão aberto para ir para a montanha, como estás sempre a dizer. Sim, eu tento-me adaptar, nós normalmente dificilmente temos provas em que não seja feito por voltas, ou seja, porque o percurso 90 de ciclismo é difícil. Portanto, isto em termos depois, seja nacional ou internacional, em termos autárquicos, para gerir isso, fechar muitas estradas e depois já uma meia maratona é o que é? Pois é isso. Já tem que ir ciclismo e atletismo. Depois fica intermunicipal e às vezes os interesses colidem ou não, pronto, isso depende de muita coisa. Portanto, nós fazemos quase sempre voltas. O que eu tento fazer para mim, não gosto muito disso. Por outro lado, o que eu tento fazer por mim é utilizar isso e incluir isso na minha estratégia de prova. Portanto, eu agora em Tanger delineei uma estratégia, por exemplo, em que eu iria começar com uma natação não a full gás, ou seja, o meu objetivo era entrar na água, porque o sistema foi em rolling start, portanto, acho que em intervalos de 6 segundos partiam 10 atletas. E eu tentei-me colocar, aquilo é feito por entradas em boxes, normalmente pelo tempo que o atleta tem na natação. Eu tentei-me colocar naquele que seria o meu registro de tempo e o meu objetivo era não começar rápido, apanhar uns bons pés, portanto apanhar alguém que nadasse mais ou menos como eu e seguir. Pronto, as coisas, lá está, a leitura da prova. Eu comecei a passar muita gente e a calma e comecei a passar muita gente e aquilo começou-me a levar também mais para a frente e eu comecei a ir sempre e até atingir aquele pace que eu tinha delineado para aquela prova, foi sempre a andar até sair da água. E depois o segmento de ciclismo partia em 3. Eram 90 km e eu tinha destinado 30 mais 30 mais 30. Ok? E na corrida nós tínhamos também 3 voltas de corrida e eu delineei a mesma estratégia. Ok, primeira volta eu vou entrar e é para ver também o que é que eu estou a valer e como é que eu me estou a sentir depois do ciclismo. As pernas já picavam um bocadinho, davam ali sinais de fadiga, mas eu levava o pace e sabia que tinha que andar ali. Depois a segunda volta já estava mais à vontade, até porque lá está, tinha feito o reconhecimento, a primeira volta, e foi engrenar ali naquele pace e seguir. Isso para dizer que os percursos às vezes podemos utilizar isso a nosso favor, apesar de ser mentalmente mais chato. Então, para finalizar, também não tomo mais o teu tempo, o que é que se pode esperar do Pedro Barreira para a temporada 2023 e se tens alguma expectativa mesmo para a participação no Mundial? Metes alguma meta ou estar lá para competir com os melhores já é... Olha, eu tenho pensado
Tipo, eu desde que apurei para o Campeonato do Mundo, acho que não há nenhuma noite que eu, antes de adormecer, não penso nisso e penso nisso todos os dias, é inevitável. E sim, eu tenho as minhas metas bem delineadas, ainda que não gosto muito de falar, eu sempre fui uma pessoa de assumir responsabilidades e é assim que eu gosto de estar, sobretudo no mundo desportivo, no mundo pessoal também, mas no mundo desportivo assumir a responsabilidade que quero entrar num top 10 no Campeonato do Mundo. E acho super possível, vai depender do meu trabalho, vai depender de mim e daquilo que eu for capaz de fazer nesses 276 dias. Eu acho que quem está num Campeonato do Mundo, se não está para ir para a frente, se não está para ser o melhor do mundo, se não está, mais vale deixar as malas em casa e tudo quieto e nem sequer sair. Portanto, sim, eu assumo que quero estar entre os melhores do mundo, quero dar essa alegria aos vitorianos e aos vimaranenses, mas acima de tudo a mim. E é para isso que me vou preparar. E quanto à época, é como lhe disse, é a revalidação dos títulos, isso será encaixado no meu objetivo máximo. O meu objetivo máximo é efetivamente o Campeonato do Mundo, portanto as competições nacionais não serão uma prioridade para mim, mas é provável que eu vá fazer algumas cá e até há a possibilidade de fazer uma em Ibiza, que também é um Campeonato do Mundo, para me poder, que é em maio, para me poder preparar melhor para o que vai acontecer em agosto. E é só isso que eu posso deixar, é que estou completamente focado 1000, 2000, 3000% no Campeonato do Mundo e sei que as coisas vão correr bem e que vai sair. Acima de tudo, estar sempre positivo. Obrigado, Pedro. Obrigado eu pelo vosso convite. Ficamos com o Pedro Barreiro, o triatleta do Vitória Sport Clube, e mais um Desporto às 9. Já sabe, siga o Atleta Canal nas redes sociais e no atleta.pt.